A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os nossos líderes, são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quinta-feira e eu quero saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, em qualquer outro estado do Brasil, e você que nos acompanha através do satélite na Europa. Estamos chegando a muitos países da Europa, no Oriente Médio, na África também. Você que clicou no nosso programa em uma das nossas redes sociais, no nosso blog, no nosso site, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia importante, porque o Senhor vai falar ao seu coração. Eu tenho a plena convicção de que Deus vai tocar, Deus vai gerar transformação. Olha, Deus vai gerar solução de conflitos através desta mensagem que você vai receber daqui a pouquinho. Estamos, durante esta semana, transmitindo a mensagem que fez parte do tema, do módulo Pacificadores, com o tema Entre Vocês Dois. Desde segunda-feira, eu venho falando a respeito desta orientação bíblica que nos ensina que quando nós temos um conflito, devemos resolver diretamente com a pessoa ou as pessoas que estão envolvidas no conflito. Desta forma, nós evitamos confusões, evitamos fofoca, evitamos aquelas situações que geram outras consequências muito ruins para o corpo de Cristo. Nós devemos aderir a esta forma de vida pacificadora, tendo como objetivo: aconteceu uma situação, aconteceu um conflito, um desentendimento, eu vou resolver diretamente com a pessoa. Eu vou gerar paz através da minha atitude bíblica. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, porque palavras podem finalizar ou piorar um conflito. O sábio disse: estás enredado com o que dizem os teus lábios. Temos que ter cuidado com as nossas atitudes, elas devem ser atitudes de amor intenso, como orientou o apóstolo Pedro, porque ele disse: olha, o amor, ele cobre multidão de pecados. Se eu tenho esta certeza de que eu devo amar e o meu amor deve cobrir multidões de pecados, eu não vou querer prejudicar o meu próximo, eu não vou difamar o meu próximo, eu não vou falar coisas a respeito do meu próximo que eu sei que vão macular a imagem dele, que vão macular os relacionamentos dele. Ah, bispa, mas isso é fora da realidade, isso é utopia, viver desta forma. Não. Pode ser algo fora da realidade mundana, mas essa deve ser a realidade dos cristãos. Para isso, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é quem nos orienta e nos fortalece e nos ensina para que vivamos desta forma, e temos a Bíblia Sagrada como orientadora das nossas atitudes. Por isso, o apóstolo Paulo nos ensina: fazei morrer a vossa natureza terrena. É diariamente combater essas inclinações que tentam fazer com que nós tenhamos atitudes equivocadas, fazer com que a nossa carne fale mais alto, para vivermos o Evangelho de Cristo, que anula a carne e nos ensina
a andarmos no Espírito. E eu quero deixar para hoje o último programa da semana, porque amanhã a Bispa Rosana estará aqui, e ainda uma palavra do apóstolo Pedro, que está em 1 Pedro 4:11, ele diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que nós fizermos deve redundar em glórias para o Senhor. Que ao ter uma atitude você pense, isto vai dar glórias a Deus? Ao entrar num conflito, você deve pensar, a minha atitude está glorificando a Deus ou está exaltando a minha carne? Tudo que nós fizermos deve ser feito de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra do Senhor, com os ensinamentos de Deus. E é claro, tendo a força do Senhor nas nossas vidas, porque olha, somente desta forma nós conseguiremos viver de forma bíblica. Se não for a força do Senhor, se não for o Espírito Santo de Deus agindo por nós, através de nós, nada será feito. Mas nós cremos que nós temos um Deus que nos supre de forças e temos o seu Espírito Santo que nos capacita a vivermos a sua palavra. Amém? Fique agora então com esta mensagem pacificador. É entre vocês dois. Daqui a pouco eu estarei de volta. O tema de hoje é o pacificador somente entre vocês, os dois. Às vezes, eu me recordo, quando nós estamos colocando os vidros aqui da catedral, tínhamos aqui um irmãozinho de uma igreja que cheirava cocaína. E se ninguém diz nada, ele vai continuar cheirando cocaína o resto da vida. Então ele diz, livra, isto é uma ordem de Deus, livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos, salva, livra a pessoa, mostra o teu exemplo, pacifica, fala, ora, intercede. Versículo 12, diz, se disseres, não o soubemos, ou não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não pagará ele o homem segundo as suas obras. Então, você não pode dizer a uma pessoa que está caminhando para a morte, Deus vai te livrar. Deus disse, livre você. Fale com a pessoa, ajude, reconcilie, com mansidão, mostre. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é alguém que lhe mostre, está errada. Então, pastor, e as pessoas quando lidam com violência? Quando há abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, olha, primeiro, uma pessoa que é vítima de tudo isso, ela não pode falar a sós com o seu transgressor, tem que envolver outras pessoas da igreja. Nós já ajudamos muitas pessoas que tinham violência dentro de casa, e foi um bispo, foi um pastor, foi um grupo, e se resolveu o problema. Então a igreja tem a responsabilidade de confrontar o transgressor, o que comete pecados. Para quê? Não é apenas a confrontação, é para promover o arrependimento e a confissão. E acima de tudo mostrar as consequências legais. Porque às vezes as pessoas cometem delitos, elas não sabem das consequências legais. Se não houver alguém que diz, olha, se você fizer isso, sabe qual é a consequência legal disso? Se você bate numa esposa, se você dá um sopapo num filho, se você dá um tiro, isso tem consequências legais gravíssimas. Está aí a lei Maria da Penha, ou você acha que isso é só brincadeira? Tem delegacia de defesa à mulher, não é apenas apanhar, porque eu tenho que apanhar porque eu dependo dele. Você não é marionete para apanhar porque depende. Você é uma mulher de Deus. Então a igreja tem que chamar, tratar, conciliar para acabar com esse tipo de violência. Então, às vezes, num primeiro contato não há sucesso. E porque você sabe, muitas vezes as pessoas duvidam da sinceridade do outro. E essa abordagem tem que ser repetida e repetida até que a pessoa também tenha tempo de pensar.
Então, vamos lá pensar juntos. Há um conflito, há uma dificuldade. Ou você ignora e prossegue a vida, ou você precisa de falar com a pessoa imediatamente para que novos problemas não cresçam, não apareçam como bola de neve. Se você não é capaz, tenha alguém para intermediar. Nós temos na igreja, desde psicólogos, psicanalistas, advogados, gente, médicos, gente que pode ajudar a conciliar uma situação. Temos os pastores acima de tudo da igreja. Agora, eu descobri um fato muito interessante. Às vezes a pessoa está de cabeça quente e ela acha que ao ser abordada é um confronto. Então, dizem os pensadores que o tempo também é o senhor da razão, não para a doença, mas para a solução de uma situação de adversidade. E às vezes uma pessoa deixando o pó assentar, deixar o outro refletir, faz com que a poeira assente, os ânimos se acalmem e a pessoa resolva. Esta é a nossa experiência. Olha, amados, eu já recebi gente no meu gabinete, eu até falo isto com vergonha, hein? Eu já recebi gente no meu gabinete, conflitos de família, que no meio de uma conversa a nora se levantou, partiu para cima da sogra, meteu-lhe um monte de chapada, foi um caos. Um caos. Eu no meu gabinete, no lugar da minha oração, no lugar sagrado, uma família estava num conflito, porque a sogra se metia com a nora, se metia com o filho, um conflito, e acabou uma confusão, foi de repente, não deu nem para segurar direito o negócio. Sentamos uma vez, sentamos duas vezes, sentamos três vezes, até que se resolveu o problema. Hoje eles são muito amigos, vem ao culto todo mundo junto. Nós já tivemos aqui casos gravíssimos, que conversando, ouvindo, mostrando consequências, sendo pacificador, orando juntos, lendo a Bíblia, Deus resolveu, amar. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos impossíveis. Então, eu sei que é muito mais fácil ignorar ofensas, mas muitas vezes a coisa é tão nociva que não pode ser simplesmente passada em branco. Então, por isso é que Jesus disse, se alguém tem alguma coisa contra você, vá lá, fale, o mais cedo possível, porque há pecados que desonram a Deus, blasfemam contra a igreja, prejudicam as pessoas, então há necessidade de mudanças. Eu caminho para os 5 minutos finais, porque isto aqui, meu amado, a minha experiência é a seguinte, em cada 100 pessoas, olha que são 38 anos nisto, cada 100 pessoas que foram flagradas num problema, criaram uma situação, criaram um conflito, em cada 100 pessoas, eu vou lhe dizer com honestidade, talvez 2 ou 3 tenham a humildade de dizer, eu errei e quero condescendência, amor, perdão, não vou voltar a fazer. Os outros todos, os casos que eu conheço, abandonam a igreja, atacam a igreja, falam mal dos pastores, falam mal do padre, falam mal do rabino, falam mal do chefe da mesquita, do sheik, porque a pessoa não tem a capacidade de dizer, eu errei. Eu já lhes contei aqui várias vezes. Quando eu comecei a minha vida espiritual, isto foi muito cedo, Deus me ensinou isto muito cedo. Eu era das Assembleias de Deus de Lisboa. E eles estavam separando jovens para o seminário para serem futuros pastores. Eu era da juventude. Olha, todo culto, quando terminava a juventude, todo culto de domingo à noite, que era a especialidade deles, era o culto mais jovem, nós reuníamos, eu estava chegando novo à igreja e tinha lá uns cabecilhas que começavam a falar mal do pastor. Eu era novo, comecei a ouvir aquilo, porque o pastor, eu comecei a me aproximar, também o pastor daqui, meu amado, era um corta-corta na vida do pobre do pastor. Eu não sabia que Deus estava olhando isso tudo. Eu achava que Deus era cego, era surdo, mudo, que Deus não fala, que Deus não está nem aí para nada. Então, quando eles separaram os jovens para irem para o seminário, entre eles estava lá o Miguel Ângelo.
E o pastor, nessa noite, que é de escolha e de consagração dos novos, começou a dizer: você vai ser futuramente um pastor, olha a tua língua, cuidado com não sei o quê, olha o e deu uma recomendação que eu disse: meu Deus, eu não posso ficar quieto. Quando o pastor terminou o culto, eu fui ter com o pastor e disse: pastor, eu venho lhe pedir perdão, porque eu vou entrar num seminário para fazer um curso pastoral de teologia, mas eu pertenço a um grupo, eu sou novo na igreja, pertenço a um grupo, e entre este grupo devem estar uns 20 ou 30 separados, mas eu vou assumir a minha parte. Eu faço parte desse grupo, fica fazendo fofoca contra o pastor. Eu queria que o senhor me perdoasse, só não vou pedir para me dar uma chapada, porque o senhor é muito grande e eu caio, mas peço perdão. E abracei o pastor. Eu, quando me afastei do pastor, ele estava chorando, e ele disse: Miguel Ângelo, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai ser um bom pastor, porque eu preparo homens e mulheres para o ministério há não sei quantos anos, nunca ninguém teve uma posição de pedir perdão de nada. A pessoa se defende, diz que é o diabo, que é o demônio, que é a Babilônia, eu tenho isto, eu é que sou eu. Amado, isto é muito grave. A Bíblia diz que isto tem até inferno no meio. E sabe, quando eu acabei de pedir perdão, o pastor chorou, eu chorei. Quando eu olhei para trás, tinha uma fila. Todos eles foram pedir perdão ao pastor. E sabe uma coisa? Todos eles hoje são pastores. Todos. Começaram com arrependimento e pedido de perdão ao chefe da igreja. Então eu queria, destes 5 minutos, dizendo o seguinte: a graça de Deus, uma palavra certa, uma palavra moderada, você pode restaurar a paz, você pode fortalecer relacionamentos que às vezes estão tão conturbados. Efésios 4,15 diz isso: seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça. Seguindo a verdade em amor. Por que é tão difícil as pessoas se amarem? Por que às vezes a pessoa tem 10, 20, 30 anos de igreja? Oh, pastor é meu Deus da terra, a melhor igreja do mundo, a melhor mensagem. Foi flagrada num problema. A igreja é Babilônia, o demônio é do diabo, o pastor é do diabo. Mano, então serviu 30 anos, depois é do diabo? Como é que fica? É Babilônia? Então você ajudou a construir a Babilônia? É muito grave. É por isso que os tribunais estão aí abarrotados de gente. Não há possibilidade de uma pessoa dizer: perdão, desculpa, perdão, eu errei. E se eu errei, eu não posso dizer que foi você. Eu não posso acusar você se eu errei. Eu tenho que ser humilde e dizer, como eu disse àquele pastor: eu fiz fofoca, cara, o senhor me perdoe. E o pastor disse: pronto, vamos lá nos abraçar, e choramos juntos e perdoamos. E hoje eu sou pastor porque eu comecei pedindo perdão. Então, 1 Coríntios 1,2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Então uma pessoa não pode passar 1, 2, 3, 4, 5. Estou falando para todos os crentes que estão me ouvindo. 1, 2, 10, 20, 30 anos numa igreja e achando que a igreja é a melhor do mundo. E depois, num dia, a pessoa acorda e diz: isto aqui é tudo Babilônia. 30 anos, 20 anos. Amou, serviu, gostou. A palavra era a melhor. Agora não tem mais palavra, não tem o Espírito, todo mundo é do diabo. Você acredita nisso? Isso é ridículo. Isso é maligno. É por isso que Deus diz: não faça, porque isso tem inferno no meio. E eu termino mostrando como se age nisto tudo, porque não é uma atitude carnal. Eu termino com Provérbios 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, da justiça, do juízo, da equidade, do equilíbrio, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento, bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, o instruído adquira habilidade, para entender os provérbios, as parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. Agora vem o maior enigma, a maior sabedoria. Olha aqui, fechamos com chave de ouro esta 8ª mensagem. O temor do Senhor é o princípio do saber. Amado, tema a Deus. Mas
os loucos. O louco não herdará o reino, amado. O louco despreza a sabedoria e o ensino. O louco despreza a sabedoria e o ensino. E o que teme ao Senhor vive no princípio da sabedoria. O temor, eu gosto muito desse versículo. O temor do Senhor é o princípio do saber. Amado, a minha filosofia é assim: eu sigo a regra bíblica. Fora da Bíblia eu estou fora. Não participo de nada. Quando alguém intenta alguma coisa acusando o outro, está cortado da minha relação, porque eu quero ir viver a vida eterna. Eu não quero no último dia, Deus olhando para mim e diz, você, eu quero que Deus olhe para mim e diga assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, tiveste muitas lutas, mas foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu sou temente a Deus, porque senão eu não viveria. São 24 horas de ataques contra a minha vida, senão eu não viveria. Senão eu viveria me defendendo e contra-atacando e escrevendo no Facebook. Eu não. Eu tenho um Deus que diz, eu sou o teu juiz, eu sou o teu advogado. Eu acredito nisso, assim seja, assim disse o Senhor. O tema de hoje é o pacificador somente entre vocês, os dois. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir ao tema Pacificador entre vocês dois. Esta mensagem faz parte do módulo Pacificadores e você pode assisti-la e todas as outras do seminário Casa sobre a Rocha através do nosso site igrejacristovive.com.br. Lá você poderá imprimir as suas apostilas, compartilhar com seus irmãos o link nas suas redes sociais. Você pode também evangelizar com o material que nós temos disponível gratuitamente dentro do nosso site. Lá você vai encontrar uma livraria virtual. Temos mais de 150 títulos de livros disponíveis para que você adquira e também cresça na graça e no conhecimento e evangelize. Enfim, temos muito material. Além de um ícone chamado Cultos ao Vivo, onde você poderá clicar e acompanhar todos os nossos cultos, inclusive os cultos do próximo domingo. Eu já quero deixar aqui o convite neste momento final do nosso programa para domingo às 9 da manhã e às 18 horas. Nós já entramos no módulo família. Olha que importante que você venha com a sua família à casa do Senhor, venha receber instruções bíblicas. Os dias são maus, as famílias estão sendo destruídas, todos os conceitos estão sendo deturpados. E nós, como vamos ficar no meio disso tudo? Vamos ficar com a Bíblia, vamos buscar orientação bíblica para que a nossa família seja sempre uma família bendita. No próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que você tenha ainda um dia todo pela frente de muitas bênçãos, realizações, frutos. Amanhã a Bispa Rosana estará aqui com o programa Para as Mulheres Chaiu e eu estarei de volta na próxima semana, em nome de Jesus. Graça e paz e um ótimo final de semana. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Diga isso para o Senhor. Enche-me, rio.
sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, sonda-me, aleluia. Tu és o Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-me e como farol pra mim, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Levante as suas mãos, igreja. O nosso Deus, Ele está aqui. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Aleluia. Tu és o Deus poderoso, Senhor. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.